Olá, meu nome é Sirlene Luiza Zimmermann, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho, atualmente coordenadora nacional de defesa do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador e da trabalhadora do Ministério Público do Trabalho. Na nossa área de atuação, nós tratamos da prevenção de fatores de riscos psicossociais e da promoção da saúde mental no trabalho, porque o adoecimento também é uma doença do trabalho, então nós precisamos conhecer para prevenir. No âmbito do Ministério Público do Trabalho e de todos os ramos do Ministério Público do Brasileiro, nós constituímos o Fórum Nacional de Atenção à Saúde Mental no Ministério Público. E a partir desse fórum, entendemos que havia a necessidade da organização de um curso, de uma atividade, em que pudéssemos falar para o MP, para as lideranças do MP, sobre a promoção da saúde mental e a prevenção de fatores de riscos psicossociais nos ambientes de trabalho das nossas unidades do Ministério Público do Brasileiro. E neste primeiro curso, que eu vou compartilhar a fala com o médico do trabalho, Elver, nós vamos falar sobre prevenção, nós vamos atuar sobre esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, buscando identificá-los dentro dos nossos ambientes de trabalho, buscando avaliar o que eles significam em termos de riscos para a saúde dos nossos servidores, servidoras, membros e membras, e também, a partir daí, falar em prevenção. E essa é a nossa proposta. Mas por que nós precisamos falar sobre saúde mental no MP brasileiro? E eu respondo essa pergunta nesses próximos 3 slides que eu vou mostrar aqui para vocês, devolvendo com uma outra pergunta. Por que o MP brasileiro estaria imune ao que hoje a gente tem chamado de epidemia que afeta a saúde mental? A crise de saúde mental que tem se apresentado no Brasil e demonstrado esse crescimento exponencial em quantidade de afastamentos do trabalho. E aqui estamos falando apenas do mercado de trabalho formal, de trabalhadores seletistas, porque estamos falando de números que nos trazem o Anuário Estatístico da Previdência Social. Afastamentos com mais de 15 dias do trabalho que tenham como causas esses fatores de riscos psicossociais. E nós sabemos que isso é só a ponta do iceberg, porque aqui não estão aparecendo todos aqueles afastamentos com menos de 15 dias. 2 dias, 3 dias, 1 semana, e a própria redução da produtividade que também acontece em razão dessa afetação da saúde por esses fatores de riscos psicossociais. Então, é algo que realmente precisa nos preocupar, mas que também precisa da nossa ação. E veja, não é algo que a gente está tomando conhecimento neste momento, porque em 2009, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já nos apontava que a depressão seria a doença mais comum do mundo em 2030, ou seja, daqui a 5 anos. Mas já há mais de 15 anos, nós temos uma sinalização nesse sentido. A depressão afetando mais as pessoas, sendo um problema de saúde mais importante em termos de saúde pública do que outras doenças como o câncer ou doenças cardíacas. A Organização Mundial da Saúde também aponta em alguns estudos que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 11 milhões de pessoas afetadas por situações de depressão, né? Então é preciso realmente que a gente tenha uma atenção nesse sentido. O próprio Ministério da Saúde apontando também que mais de 15% dos brasileiros podendo, nos próximos anos, sofrer de algum tipo de depressão. Então é preciso um trabalho contínuo em todos os ambientes de trabalho, em outras esferas da vida também, mas hoje o nosso foco é o trabalho, mas isso não pode se limitar a janeiro branco, a setembro amarelo. É algo que precisamos pensar em todos os dias do ano nas nossas organizações do trabalho. A OIT e a OMS publicaram em 2022 novas diretrizes sobre a questão da saúde mental no trabalho. E nesse estudo já se estimava também a perda da produtividade que esse adoecimento mental significa. São 12 bilhões de dias de trabalho perdidos anualmente em função da depressão, em função da ansiedade. Todavia, mesmo com todo esse cenário já muito bem apresentado, é fato que o tema, a questão da saúde mental, a questão da prevenção dos fatores de riscos psicossociais no trabalho, ainda é cercado de estigmas, como muito bem aponta
esse outro chamado aqui numa reportagem da Fiocruz. Mas veja, o que são nossos ambientes de trabalho? Sofia não tem apoio para enfrentar os desafios de sua função. Lucas entrou em depressão por sofrer bullying. Isabela vive com ansiedade devido à pressão por produtividade. Empregador, colocar em risco a saúde e a vida dos trabalhadores pode trazer sérias consequências. Juntos por um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, precisamos falar disso no MP brasileiro, porque este ambiente de trabalho também está presente em nossas unidades, em todos os ramos do MP brasileiro. E por que eu estou afirmando isso? Porque as pesquisas de clima, as pesquisas organizacionais que têm sido realizadas pelos ramos do MP, a começar pela pesquisa Bem Viver, coordenada pelo CNMP, apontou a existência de diversos desses fatores de riscos psicossociais no trabalho. Trouxe questões como divisão das tarefas, a questão dos ritmos acelerados, os prazos exíguos, as condições inadequadas para a execução das tarefas, a quantidade insuficiente de servidores como um problema central, um fator de risco psicossocial no ambiente de trabalho. A carga de trabalho excessiva que vem em decorrência disso também é apontada. As atribuições além da capacidade dos trabalhadores, agravada por essa escassez de servidores e muitas vezes também uma estrutura física ou mesmo tecnológica deficiente. Também é apontado nessas pesquisas a questão do esgotamento mental. Todavia, mais adiante nós vamos voltar a esse tema, porque a questão do esgotamento mental não é um fator de risco psicossocial em si mesmo. Na realidade, ele já é uma consequência, ele já é um impacto que a saúde vem efetivamente sentindo em função desses outros fatores, especialmente uma situação de sobrecarga de trabalho física, emocional, decorrente do trabalho. São apontadas questões como essa gestão centralizadora e gerencialista, muito comum nos nossos ramos do MP, e aponta-se nessas pesquisas o predomínio de um estilo de gestão que valoriza a hierarquia, a burocracia e o autocontrole de trabalho, o que evidentemente acaba, então, limitando ali a autonomia dos trabalhadores. E, por consequência, também temos uma baixa participação nas decisões, os trabalhadores sentindo, os servidores sentindo esse pouco envolvimento no que se refere a esses processos decisórios. Ou então a falta de reconhecimento, né? Esse sentimento de desvalorização, de ausência de um retorno sobre o que efetivamente o trabalho daquele servidor, daquela servidora, agregou para as entregas que o MP faz à sociedade. A violência no trabalho, os assédios moral, assédio sexual, questões de conflito também entre trabalho e família, e isso evidentemente também se agravou nesse cenário pós-pandemia da Covid-19, mas também os impactos do home office e do trabalho híbrido, ainda que muitas vezes ele seja apontado como algo positivo para o servidor não quer abrir mão, mas é fato que o home office também gera esse isolamento, né? Essa falta de sensação de pertencimento, e isso pode impactar em termos de saúde mental. E no dia a dia dos MPs, a gente ouve queixas. Que tipo de queixas? Elas estão expressas nessas pesquisas que eu apontei aqui para vocês, mas que tipo de queixas? A gente ouve, por parte de membros e de servidores, queixas como: não aguento mais tanta burocracia, tantos relatórios, não me sobra tempo para nada, não tenho vida pessoal, não tenho nenhum reconhecimento, contrapartida para assumir mais demandas, e as demandas não param de surgir, mas muitas vezes a própria questão de um subsídio que se equipara entre os membros, independentemente da quantidade de demandas que assumem, começa a gerar também essa falta de sensação de reconhecimento. Os sistemas que cada vez nos perseguem mais, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e acabam também causando sofrimento. Você nunca tem a certeza no dia seguinte, na semana seguinte, voltar ao trabalho e não estar ali atolado, ou seja, diferente do que você deixou na semana anterior, por mais que você se esforce, você volta e tem a sensação de estar sendo mais uma vez engolido pelo trabalho. E isso são cenários que afetam membros, servidores e servidoras.
Os dias em que o trabalhador está em teletrabalho, os servidores principalmente, eles acabam sendo dias de sofrimento também. Relatos como de servidores que dizem que eles ficam pensando o tempo todo se realmente entregaram o esperado, se não vão ser chamados quando já encerraram o tempo que eles deveriam estar à disposição, mas eles sentem uma pressão muito grande com relação a isso. E aí essas queixas subsequentes que a gente ouve mais de servidores e muitas vezes dos próprios terceirizados, trabalhadores terceirizados que estão diariamente nas nossas estruturas de trabalho, nas nossas unidades do MP brasileiro. Nosso trabalho nunca é lembrado quando o MP obtém uma vitória importante para a sociedade. Às vezes é o membro, a membra se manifestando como se tivesse conseguido aquele resultado sozinho, e o servidor se ressente desse cenário. Não podemos entrar no elevador se um membro ou membra está nele. E é muito comum a frase, é Deus no céu e o procurador ou o promotor na terra. Veja, isso em si só já é um fator de risco psicossocial, porque você cria um cenário de distanciamento gigante entre categorias de trabalhadores que estão atuando no mesmo espaço. Ou então relatos, por exemplo, esses que eu ouvi de motoristas, somos orientados a não dirigir a palavra ao membro ou membra. Se ele quiser falar, a gente apenas responde o que é perguntado. Ou seja, mais uma vez, criando essas barreiras. Ou então, no caso dos trabalhadores terceirizados, que, enquanto funcionários públicos, muitas vezes não percebemos essa questão justamente pela situação de estabilidade, que nós temos esse benefício. Mas no caso dos terceirizados que estão nas nossas unidades, somos tratados como descartáveis, somos o lado mais fraco. Tudo isso somado significa que estamos falando de fatores de riscos psicossociais. E isso no dia a dia do Ministério Público do Trabalho se faz muito presente, porque a manutenção dessa saúde mental no trabalho, ela precisa ser assegurada, e não é só nos ambientes das empresas, onde nós temos, sim, o nosso dia a dia mais focado dentro da nossa atuação finalística, a nossa coordenadoria temática, especificamente a CODEMAT, tendo esse como interesse prioritário, mas também no serviço público. Todos os trabalhadores têm que ter direito a essa saúde mental no trabalho. E quando falamos em saúde, a gente tem que pensar no conceito da OMS, da Organização Mundial de Saúde. É esse estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidades. Ou seja, é pensar na saúde antes que a doença apareça. Não é só pensar no tratamento de quem já está doente. É pensar em como o trabalho pode promover mais saúde. Mesmo que na sua casa, na sua comunidade, o trabalhador ele tenha situações de estresse, ele tenha situações que pudessem gerar algum tipo de adoecimento, você teria, a partir do trabalho, um verdadeiro promotor da saúde. Esse é o cenário que se gostaria de poder efetivamente entregar. E por quê? Porque a saúde, e aí a gente fala em saúde física e mental, ela é um direito humano universal, fundamental, consagrado no Brasil, na nossa Constituição, na Lei 8080, isso foi apontado de uma forma muito bacana também em campanha da OPAS e da OMS no ano de 2023. Bom, e quando falamos na Lei 8080, onde é que está essa relação trabalho-saúde? O artigo 3º da Lei 8080, da Lei do SUS, ela traz justamente esse cenário de que os níveis de saúde da população, eles são impactados a partir de determinados, determinantes e condicionantes. Há uma série deles, moradia, saneamento, alimentação, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, mas tem dois que nos preocupam de forma direta nesse cenário do que se refere à saúde mental, que é o trabalho e é o meio ambiente, nele incluído o do trabalho. Então, meio ambiente do trabalho como uma das perspectivas desse meio ambiente e que pode impactar de forma muito severa no que se refere à saúde mental das pessoas trabalhadoras. Isso tem que ser uma preocupação de toda a coletividade, ou seja, não é só uma preocupação do Estado, mas é uma preocupação de quem emprega, de quem é responsável pelo meio ambiente do trabalho das pessoas. Portanto, reforçando aqui, quem é responsável? Dentro desses condicionantes e determinantes, tem dois centrais, que é o trabalho,
que é o meio ambiente de trabalho, que na realidade é apenas quem emprega, quem é o responsável pela organização do trabalho, a empresa, a instituição contratante, que efetivamente pode agir. Não haverá possibilidade da pessoa individualmente agir, não haverá possibilidade do Estado agir, não haverá possibilidade da comunidade agir. Quem faz a gestão do trabalho, quem define a organização, os processos, as condições de trabalho, é quem faz a gestão daquele ambiente. Então, a partir daí, a gente tem uma definição muito clara de que o determinante social da saúde, trabalho e meio ambiente do trabalho, ele tem um responsável muito claro. E quando falamos em fatores de riscos psicossociais, do que a gente está falando exatamente, né? A gente já começou no início da nossa aula falando desses fatores de riscos apresentados nas pesquisas, um pouco do que a gente ouve em termos de queixas no dia a dia e que isso pode ter relação com esses fatores de riscos psicossociais, mas há alguns conceitos já que são trazidos especialmente por instituições que têm na sua essência essa questão do cuidado com a saúde. Então, na Europa, a organização que trata da saúde e da segurança no trabalho define os fatores psicossociais como todos os aspectos relativos ao desempenho do trabalho, assim como a organização, a gestão e aos seus contextos sociais e ambientais que têm esse potencial de causar algum tipo de dano. Pode ser físico, social ou psicológico. Às vezes não é só a questão do adoecimento mental, mas é daqueles fatores de riscos psicossociais somatizarem e também se refletirem em um adoecimento físico. A OIT desde 1986, né, reforçando aí que não é algo recente, desde 1986 tem uma definição quanto a esses fatores de riscos psicossociais, como sendo aqueles que consistem, por um lado, na interação entre o trabalho, o ambiente e a satisfação no trabalho, e as condições físicas da organização, e, por outro lado, essa capacidade dos trabalhadores, né, nas suas necessidades, na sua cultura, na sua situação pessoal, de conseguirem lidar com tudo isso. Então, claro que questões pessoais podem impactar, mas lembrando sempre que o propósito do trabalho deveria ser promover a saúde mental. Então, se algo não está bem fora do trabalho, o trabalho vai te ajudar a equilibrar isso. Esse seria o mundo ideal, aquela utopia, né? Mas é o que se buscaria como realmente um estágio que é o nosso alvo, é o nosso foco. Né? No âmbito do MPT, nós tivemos um grupo de estudos no ano de 2023 que também trouxe um conceito, né? Esses fatores psicossociais, né, que se interrelacionam com os aspectos materiais e subjetivos capazes de gerar efeitos negativos sobre os trabalhadores, né, podendo surgir essas doenças mentais, mas também não se podendo desconsiderar essas outras enfermidades, né, no momento que somatiza, no momento que se converte em um adoecimento físico, justamente porque o meio ambiente do trabalho é uno e a saúde é una, e essa visão, essa noção, ela tem que ser sempre holística, integrada e transdimensional. Nós temos uma referência no Alberto Ogata, em que num artigo ele traz uma definição simples, para dizer que, na realidade, tudo isso que impacta de alguma forma o meio ambiente do trabalho, que são esses fatores de riscos psicossociais, na realidade, costuma se desenvolver a partir de desequilíbrios em seis áreas, né? Então, a essência seria essa: algo não está bem, algo está desequilibrado. E quais seriam essas 6 grandes áreas? A carga de trabalho, o controle sobre as atividades, recompensas apropriadas, os laços sociais e o tratamento justo e valores. Então, seriam dentro dessas 6 grandes áreas que ele aponta essa necessidade de equilíbrio, né, a partir desses estudos de referência, para que a gente possa, de forma efetiva, controlar fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Claro que, uma vez que a gente atue sobre esses 6 pontos, a gente pode, por consequência, né, ter também outros tipos de programas, como esses programas de bem-estar, questões da própria capacitação, né, que envolve ali a questão dos transtornos emocionais e psiquiátricos, mas veja, o mais importante não é iniciar por eles. E aí eu vou dizer agora uma coisa que eu vou repetir em alguns outros momentos aqui no curso da nossa aula. Não adianta apenas fornecer ticket terapia para o trabalhador, fornecer treinamento, ou mesmo essa assistência psicossocial, fazer roda de conversa, ter psicólogo à disposição, se você não atua sobre a organização
do trabalho. Então, os programas de bem-estar, eles vão funcionar bem para promover saúde quando a organização ela está equilibrada. Quando essas 6 áreas trazidas nesse estudo, ou também a gente pode ter outras referências em outros estudos, ter mais ou menos grandes áreas definidas, mas o fato é que elas precisam estar equilibradas. Quando a organização do trabalho funciona bem, o processo do trabalho funciona bem, as condições do trabalho funcionam bem, aí sim, os programas de bem-estar vão vir para acrescentar, para realmente promover saúde mental. Mas não adianta começar por eles se o trabalho estiver desequilibrado. E eu quero reforçar mais uma vez aqui que há essa necessidade de assegurar isso para todos os trabalhadores. Nós temos na essência do Ministério Público do Trabalho essa atuação junto às empresas, ao setor privado, mas a gente tem isso como garantia para todos os trabalhadores. Isso precisa ser assegurado também no serviço público, até porque o meio ambiente do trabalho é uno. Hoje, em tantas instituições, ainda que públicas, nós temos todos os tipos de vínculos presentes, e a gente precisa assegurar esse meio ambiente de trabalho físico e mental equilibrado para todas essas pessoas. A Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, ela traz essa referência, inclusive, à questão da saúde mental, e ela é aplicada para todos os trabalhadores também, né? Essas relações existentes entre o trabalho e as pessoas que o executam ou supervisionam. Então, é necessário que tudo isso esteja equilibrado, voltando à referência do nosso slide anterior. Então, é necessário identificar esses perigos, inclusive quando eles são externos à atividade, avaliar esses riscos e, a partir daí, definir as medidas de prevenção. Porque o importante, e aqui é uma referência da nossa norma de ergonomia, que a gente adapte as condições de trabalho, né? Isso inclui a organização do trabalho, as características psicofisiológicas das pessoas trabalhadoras. Mais recentemente, nós tivemos uma alteração importante numa norma regulamentadora de saúde e segurança do trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem impacto direto sobre as empresas, porque vai passar a exigir de forma expressa essa identificação dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho e, por consequência, também a avaliação desses fatores, o que eles representam em termos de riscos e a definição das medidas de prevenção. A grande pergunta que é feita a partir dessa alteração é se realmente era necessário a gente ter essa previsão dentro de uma norma regulamentadora, considerando todo o contexto que a gente tem em termos de Constituição, que assegura o controle dos riscos no ambiente de trabalho, a prevenção dos riscos no ambiente de trabalho, e também as normas da Organização Internacional do Trabalho. Então, vejam, eu digo que sim, eu respondo que sim. Por quê? Porque, uma vez que a gente tem essa previsão de forma expressa, mencionando os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, vai se ter efetivamente um cuidado, uma atenção maior com relação a todos esses aspectos. Essa mudança na NR1, ela entra em vigor em 26 de maio de 2025, e ela tem especialmente 3 previsões, trazendo aí os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho como fatores que precisam ser gerenciados no ambiente, na organização, como fatores que precisam ser adaptados para que o trabalhador consiga efetivamente atuar naquela organização do trabalho, e sempre com o propósito de se avaliar também qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de adoecimento no ambiente de trabalho, considerando esses fatores de riscos psicossociais. Eles passam realmente a ser sempre considerados. E aqui eu reforço mais uma vez que esse é um direito de todas as pessoas trabalhadoras, independentemente do tipo de vínculo. E isso é reforçado também no âmbito das nossas unidades do Ministério Público, porque há previsão expressa na Lei 6.019 de 74, quanto à necessidade de que o contratante, ou seja, o responsável pelo ambiente de trabalho, ele assegure as condições de trabalho adequadas, seguras, salubres, trabalho decente, tanto para quem está contratado diretamente,
como para as pessoas que estão ali naquele espaço de trabalho de forma contratada, ou seja, os terceirizados. Então, é preciso que se assegure também essas condições de trabalho livre de ameaças de riscos físicos e mentais. Então, isso está previsto aí, temos essa base constitucional na Lei 6.019, no recente tema 1118, decidido pelo STF, que trata da questão do ônus da prova da fiscalização em casos de terceirização na administração pública, deixando muito claro que quem é responsável é quem tem a gestão do ambiente de trabalho. Então, inclusive, sobre os terceirizados que estão nas nossas unidades, nós temos que ter essa atenção de forma muito clara. Muito bem, agora nós vamos entrar um pouquinho mais em termos de, a partir dessa conceituação toda que foi feita, que foi trazida, para conseguir fazer uma identificação melhor de todos esses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Né? Quais são essas grandes áreas? Né? O Ogata trouxe ali 6 grandes áreas a partir da pesquisa dele, mas nós temos uma referência que é aqui, o Ministério Público do Trabalho tem aplicado aqui no Brasil, que é a referência da lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, essa lista que foi republicada de forma atualizada no final de 2023, e a lista A, especialmente na sua parte 5, ela traz uma série de agentes ou fatores de risco psicossociais no trabalho que podem gerar adoecimento, não só mental, lembrando, não só mental, mas também algumas doenças que impactam de forma física a saúde dos trabalhadores. Quais são esses agentes de risco psicossociais no trabalho? Gestão organizacional, o contexto da organização do trabalho, as características das relações sociais no trabalho, o conteúdo das tarefas no trabalho, condições do ambiente de trabalho, interação pessoa-tarefa, jornada de trabalho, então as situações de excesso de trabalho, trabalho em turnos, trabalho noturno, violência e assédio moral ou sexual no trabalho, discriminação, risco de morte e trauma no trabalho e as situações de desemprego. Todas elas são trazidas como referenciais para a necessidade de prevenção. Por quê? Porque são já identificados nessa lista como possíveis agentes que podem causar o adoecimento no ambiente de trabalho. Quando falamos em gestão organizacional, o primeiro desses grandes itens, né, trazidos pela lista de doenças relacionadas ao trabalho, do que exatamente nós estamos falando? Estamos falando das deficiências na administração de recursos humanos, que incluem estilo de comando, modalidades de pagamento e contratação, e talvez nesse aspecto a gente pense que não tem tanto a ver com as nossas unidades do Ministério Público, porque aqui entrariam questões de terceirização, trabalho intermitente, o MEI, né, o microempreendedor individual, pejotização, uberização, mas vejam, nós temos também situações de terceirização nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas unidades do MP, então é algo que precisamos, de fato, estar atentos. A questão de como as pessoas podem participar dessa gestão, a questão dos acessos a treinamentos, capacitação, os serviços de assistência social, se eles estão disponíveis, os mecanismos de avaliação naquele ambiente de trabalho. Então, são todos aspectos relacionados à gestão organizacional, mas que, se não forem bem administrados, bem geridos, nós temos aí a representação de um fator de risco psicossocial no trabalho. No âmbito das nossas unidades dos MPs, dos nossos MPs no Brasil, como isso é identificado? É identificado a partir dessa gestão centralizadora e gerencialista, né, que valoriza de forma importante essa hierarquia, essa burocracia. Isso, por consequência, limita a autonomia e essa possibilidade de participação dos servidores nas decisões, situações em que a chefia não sabe executar o trabalho que é demandado, então muitas vezes é posto ali, você tem que me entregar esse trabalho em 1 hora, sim, mas a chefia sequer sabe quais são os sistemas que eu acesso para conseguir elaborar esse relatório, para entregar essa petição, e por isso não sabe que, na verdade, só para acessar esse sistema e puxar esses relatórios, eu preciso pelo menos 2 horas. Então, uma chefia que não sabe executar o trabalho demandado é um problema, claro, de gestão da organização, de gestão organizacional. As questões também de condições inadequadas para a execução das demandas. Então, uma vez que os sistemas, muitas vezes, eles repetem exigências,
às vezes eles não funcionam da forma como deveriam funcionar. Então, essas ferramentas de trabalho que também geram essas dificuldades na organização do trabalho. A capacitação insuficiente para a execução do trabalho, para o uso dessas ferramentas, tecnologias, cada vez mais a tecnologia está presente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, mas será que fomos suficientemente treinados, capacitados para a utilização de todas essas ferramentas, de todas essas tecnologias? Outra situação muito comum, trabalhadores mal alocados. Às vezes, a deficiência de servidores está por todo lado. Bom, vamos colocar esse trabalhador, esse servidor aqui nesse setor, mas notoriamente não é uma área que ele tem afinidade para o trabalho. Então, é uma tendência de que ele não consiga executar adequadamente e o próprio trabalho se torne aí uma pressão constante. A deficiência de pessoal, que já falamos tanto, a divisão de tarefas que não tem parâmetros transparentes, às vezes é a própria questão do assédio por competência. Depois nós vamos falar um pouquinho mais de assédio moral, mas o assédio por competência. Às vezes a pessoa, o servidor que executa muito bem a tarefa, acaba sendo super demandado, então acaba sendo o tempo todo a pessoa que tem que refazer o trabalho dos colegas, a pessoa que é mais demandada da chefia, mesmo havendo vários outros trabalhadores ali naquele setor. Os prazos, né, nossos prazos, especialmente quando são prazos judiciais, a gente acaba tendo que realmente aderir e cumprir, mas muitas vezes são prazos exíguos, e isso efetivamente é uma pressão no trabalho, principalmente quando a organização como um todo não funciona bem. O feedback, quando ele é inexistente ou deficiente, ele se transforma num fator de risco ocupacional relacionado à gestão dessa organização do trabalho, a falta de reconhecimento, ou mesmo as questões das contratações precárias, vulnerabilizando esses trabalhadores, especialmente no caso das contratações de terceirizados, ou mesmo outras formas de contratações que eventualmente possam existir nas nossas unidades do MP brasileiro. Quando falamos em precarização do trabalho, a gente tem uma situação clara de perda desse senso de coletividade. No momento que é cada um por si, para conseguir o seu sustento, conseguir sobreviver dentro desse mercado de trabalho, nós temos um cenário que aparentemente é de autonomia, mas na realidade é de grande vulnerabilidade, até porque muitas vezes também significa uma ausência ou deficiência da proteção social, desse acesso à previdência social. E aqui eu trago uma referência, ainda que não seja o nosso cotidiano MP, mas é a questão da reforma trabalhista que nós tivemos, né, e que, apesar de, num primeiro momento, haver ali uma sinalização clara de que seria para criar mais empregos, isso não aconteceu. O que aconteceu foi o acesso ao trabalho de uma forma cada vez mais precária, com uma situação crescente de informalidade. E uma vez estando na informalidade, você tem uma situação de gestão de dia a dia de trabalho e controle desses riscos ainda mais complexa, já que você tem um cenário de não ter certeza se ao final do dia, ao final do mês, vai se ter uma renda suficiente para sustentar a si, sustentar a sua família. Então, é algo realmente bastante complexo. E essas formas de contratação precárias, elas têm se repetido nos mais diferentes tipos de ramos de atividade, seja em atividade finalística, não finalística. Esse caso aqui muito emblemático, e eu trago aqui apenas como referência, até para a gente assegurar que nas nossas unidades do MP, daqui a pouco não esteja ocorrendo algum tipo de terceirização em que a terceirizada contrata microempreendedores individuais ou autônomos para a execução dessas tarefas, porque nesse cenário a gente tem uma situação de precarização do trabalho. O caso trazido aqui eram 47 contratos de mês numa construtora, ou seja, você não tem nenhum empregado, mas evidentemente você também não tem nenhuma autonomia, uma pessoa que está ali apenas aplicando reboco, fazendo a impermeabilização, executando contrapiso, aplicando revestimento. Então, evidentemente, é um cenário de uso da pessoa jurídica para a sonegação de direitos trabalhistas. E nesse cenário de gestão da organização do trabalho, precisamos também ter atenção nesse surgimento de novas tecnologias e o quanto essa automação, ela também pode estar, de alguma forma, impactando
o acesso ao trabalho. Então, esse risco da automação, inteligência artificial e todas essas outras formas, se elas estiverem colocando em risco, né, essa substituição do ser humano nas mais diversas atividades, comprometendo a possibilidade de ter acesso a uma renda mínima, isso pode representar, sim, um fator de risco psicossocial. E trago essa referência interessante, positiva, de um acordo que foi feito, foi divulgado em novembro de 2024, em que os cobradores das empresas de ônibus no Distrito Federal, eles terão estabilidade por 2 anos após o fim do dinheiro nos ônibus, período no qual eles terão a possibilidade de serem capacitados e realocados. Então, é uma forma também de gerar uma tranquilidade que é muito importante nesse cenário. Ameaças constantes de demissão, a gente tem referências como o uso de expressões como a porta da rua é a serventia da casa, abuso do poder hierárquico, diretivo, a perseguição de pessoas que acessam o judiciário, fazem denúncias aos órgãos de fiscalização, ao MP, né, de certa forma também gerando aí uma violação ao princípio constitucional de livre acesso à justiça. São todos cenários em que a gente tem, de fato, fatores de riscos psicossociais. A demanda crescente na justiça do trabalho, mas que muitas vezes se refere a quê? De cada 3 demandas trabalhistas, uma se refere à rescisão do contrato, ou seja, as verbas rescisórias não sendo pagas, e isso está muito presente no caso da administração pública, no fim dos contratos de prestação de serviços de terceirizados, que a empresa simplesmente some, não paga ninguém, e acaba que essas demandas surgem, sobrecarregam o judiciário, sobrecarregam os servidores públicos, mas principalmente representam também a ameaça de sustento, né? A ameaça com relação ao sustento desses trabalhadores que têm que buscar o judiciário porque não têm o direito básico assegurado. Outros fatores aqui diretamente relacionados envolvem isolamento social, ócio forçado, às vezes tem-se situações no âmbito do serviço privado de empregados estáveis provisoriamente, mas especificamente no caso do serviço público com uma estabilidade continuada, mas em que se impõe uma situação de ócio forçado, de isolamento, porque de alguma forma quer se forçar essa pessoa a pedir demissão. Então, uma forma de desqualificar essas pessoas, esses servidores que às vezes percebam ou tentem perceber que não se encaixam naquele ambiente, quando há outras formas de se lidar com isso, né? Trago uma referência aqui de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em face de uma grande empresa, é um caso que foi muito divulgado na mídia em outubro de 2024, mas que envolveu situação de evidente discriminação, né, com relação a trabalhadores que estavam lesionados, tiveram que se afastar do trabalho em função de lesões adquiridas no ambiente de trabalho e que no seu retorno, nessa tentativa de retorno, eles eram expostos a situações vexatórias, humilhantes, enquanto estavam ali, na realidade, tentando se reabilitar para retornar ao trabalho. Então, a situação era tão grave, que nesse caso específico, esses trabalhadores eram alocados no que eles chamavam de grupo de divergentes, de congelados, dentro da estrutura da organização. Então, vejam, evidentemente, um cenário em que você força as pessoas a adoecerem mentalmente, porque é uma pressão gigantesca sobre essas pessoas. Isso está diretamente relacionado ao que eu citei antes como último fator de risco psicossocial, que é o desemprego, né? Ele é o último fator dessa lista do Ministério da Saúde, mas ele tem relação direta com esse cenário de precarização do trabalho. Por quê? Porque a ameaça do desemprego ela está realmente sempre presente. Na sequência, nós precisamos falar de um outro fator de risco que envolve esse contexto da organização do trabalho. E aí eu trago essa imagem porque ela ilustra de uma forma muito interessante o que muitas vezes nós encontramos no dia a dia dos nossos trabalhos, das nossas tarefas, das nossas atividades, seja como membros, servidores, servidoras. A imposição de determinadas atividades, a necessidade de execução de determinadas tarefas, sem que a gente tenha os instrumentos, as ferramentas adequadas, uma comunicação que não segue uma lógica, que não tem realmente um começo, meio e fim, e como você vai, ao final, entregar essa tarefa. Então, aqui
na imagem é muito simbólico, porque você tem uma tarefa a ser executada que te impõe, que te expõe obrigatoriamente a um cenário de elevado risco, que aqui seria um risco físico. Mas tantas vezes essa falta de comunicação, a falta de um feedback, a falta de uma orientação, a falta de uma tarefa, de um sistema, de uma ferramenta de trabalho adequada, pode, de fato, também representar esse risco ao adoecimento no ambiente de trabalho. Então, aqui a gente tem as deficiências nas formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização do trabalho, demandas qualitativas e quantitativas, entre outros fatores. E o que a gente tem em termos de pesquisas de clima feitas na pesquisa Bem Viver, do CNMP, mas também em outras pesquisas que nós buscamos para trazer esses exemplos aqui, para a gente poder perceber isso no nosso dia a dia, das nossas unidades nos MPs brasileiros. É a chefia não deixando claro o objetivo da tarefa, então, às vezes, faça tal relatório, mas fazer por quê? Ao final, eu vou entregar isso aqui para quê? Isso é importante? Isso é urgente? Qual é o resultado? O que ao final, vai se querer com isso que está sendo demandado? Então, é importante deixar claro o objetivo da tarefa. A comunicação deficiente e as dificuldades, né, de poder expressar suas opiniões, isso é muito trazido por parte dos servidores nessas pesquisas, essa desproporção entre a quantidade de demanda de trabalho e o que efetivamente a gente tem de força de trabalho à disposição, a insuficiência de pessoal e consequente sobrecarga para a execução das tarefas, a falta de suporte, inclusive tecnológico, e aí a gente pode estar, inclusive, em situações de discriminação, de etarismo, porque às vezes a pessoa, o servidor, com uma idade já mais avançada, que não passou por todo esse cenário de evolução tecnológica, ele precisa receber um tratamento diferente, e isso precisa ser considerado, e esse suporte precisa ser fornecido, só pena dessa forma de trabalho acabar gerando uma situação de possível adoecimento mental. Então, os sistemas mandando nas pessoas, porque é o sistema que te dá o prazo, é o sistema que vai gerando as tarefas, então, os prazos também extremamente rígidos e os desacordos de todos os níveis nos planos de trabalho. Então, os planos de trabalho são muito importantes no âmbito da nossa organização do trabalho, mas é importante que eles aconteçam dentro de acordos, né? Então, precisa ser conversado, a comunicação tem que ser fluida para que esses desacordos não aconteçam. E aqui a gente tem cenários os mais variados, a questão da exigência de metas que são desproporcionais, impossíveis de serem cumpridas, esse trabalho sob pressão, as punições, a humilhação, que pode também refletir no que já falamos anteriormente, a questão do ócio, né, de ser forçado ali uma situação de não fazer nada, muitas vezes, essas demandas que são infindáveis, né, inacabáveis, você, por mais que se esforce, por mais que entregue, você nunca consegue terminar, você nunca consegue ter aquele momento de, poxa, vou respirar aqui tranquilamente, entreguei as minhas demandas, é sempre uma sobrecarga contínua, né? Então, às vezes até você não tem aquela sensação de tranquilidade, dizer, poxa, fiz uma entrega, né? De sentir a felicidade pela entrega, porque outras demandas já estão sempre te sobrecarregando. Isso eu falo não apenas na posição de estar ministrando essa aula, mas na posição de quem efetivamente sofre com isso no dia a dia de trabalho, justamente dentro desse contexto de cultura de hiperprodutividade, né, em que sistemas nos demandam o tempo todo. Trago uma referência interessante aqui, que foi essa consulta feita aos bancários no ano de 2024, referindo à questão da saúde mental efetivamente no trabalho, né? A gente teve uma participação bem significativa, quase 47 mil bancários respondendo a esse questionário, e algumas coisas chamam muito a atenção, especialmente porque são cenários que podem também ser identificados nas nossas unidades do MP. 39% dos respondentes declarando o uso de medicamento controlado nos últimos 12 meses, referindo impactos à saúde dessas cobranças excessivas, dessa necessidade de cumprimento de metas, né? 67% responderam ter preocupação constante do trabalho, ou seja, mesmo no seu período de folga, você não consegue realmente desligar, está preocupado com o que precisa ser entregue no trabalho.
60% referindo cansaço, fadiga constante, 53% referindo desmotivação, né, falta de vontade de trabalhar. Ou seja, aquela situação bem tradicional, né? Domingo à noite você já começa a sentir a dificuldade, né? O estresse, a sobrecarga, a desmotivação só de pensar que precisa voltar ao trabalho. Estar finalizando um período de férias e estar pensando, poxa, amanhã eu vou ter que voltar para tudo isso, né? Então, isso já está conectado diretamente a outra questão, as crises de ansiedade, as crises de pânico, quase 50% dos respondentes apontando a existência dessas crises, né? E 39% também apontando essas dificuldades físicas, né? Especialmente a dificuldade de conseguir dormir, mesmo aos finais de semana, né? Essa impossibilidade dessa desconexão. E veja, aqui a gente está falando só dos fatores de riscos psicossociais no trabalho. É tudo que pode efetivamente acontecer num ambiente de trabalho e que pode estar significando um risco psicossocial que precisa ser prevenido. Então, a gente tem um enfoque aqui muito claro do que os nossos ambientes efetivamente podem produzir em termos de fatores de riscos em razão da organização do trabalho eleita, da forma em que o processo de trabalho se desenvolve, pelas condições de trabalho que são oferecidas para as pessoas que estão diariamente se ativando nas nossas unidades do MP brasileiro. E aqui a gente entra no próximo fator de risco, a característica das relações sociais no trabalho, a questão da deficiência no clima das relações, de coesão, qualidade das interações, inclusive desse trabalho em equipe, se ele flui bem, e veja, questão de trabalho em home office, há uma dificuldade maior desse trabalho em equipe fluir bem, o assédio psicológico, e aqui pode estar relacionado ao assédio por competências, que eu também já havia citado anteriormente. E aqui a gente tem o quê? Mais uma vez, essa referência muito forte à centralização das decisões e, por consequência, uma possibilidade de participação muito limitada das pessoas, dos servidores, que são quem muitas vezes estão ali executando a tarefa, mas a partir dessa limitação dessa participação, a gente tem esse sentimento de pertencimento, de que se fala tanto, né, ao trabalho, à equipe, à instituição, muitas vezes comprometido também, porque às vezes o servidor pensa que poderia estar agindo de outra forma, poderia estar entregando um trabalho diferenciado, mas isso não é permitido a partir dessas decisões que são centralizadas e que já vêm muitas vezes prontas. Aqui a gente tem também outras questões, essas condutas abusivas, né? Então, as piadinhas no ambiente de trabalho, a minimização do trabalho do terceirizado, dos temporários, dizendo, não, se não fizer certo, você está fora, aqui é posto de trabalho, não é a pessoa, né? Ainda que o contrato de terceirização preveja isso na essência, ou seja, é contratado um posto de trabalho e não uma pessoa, no momento que nós temos no nosso dia a dia pessoas trabalhando, é preciso ter um tratamento respeitoso, não minimizar essas pessoas que estão conosco todos os dias, justamente para não gerar esses conflitos interpessoais e essa minimização que pode impactar a sua saúde mental. E aqui a gente tem um outro aspecto também, os conflitos intergeracionais, cada vez mais presentes. Eu trago aqui uma referência, esse material vai ficar à disposição de vocês. A geração Z está remodelando o local de trabalho ao exigir transparência, flexibilidade e senso de propósito. Cada vez mais temos visto notícias informando, né, essa situação, trazendo essa situação de que a geração Z não está conseguindo se manter no trabalho. Mas por quê? Não é porque ela não se compromete, mas porque ela não aceita a forma como a organização do trabalho ela vem se desenvolvendo, de repente, até aqui, muitas vezes com falta de transparência, com falta de flexibilidade, sem esse senso de propósito que precisa se fazer presente, que seria, né, tão importante que fosse a essência do trabalho para qualquer pessoa. Então, essa geração Z tem apontado que nós temos uma deficiência na nossa organização do trabalho. Não é questão de dizer simplesmente, eles não querem nada com nada. Não, eles, de repente, estão nos apontando onde precisamos melhorar
em termos de organização do trabalho. A geração C tem muito a nos ensinar. Falta de apoio, falta de suporte da liderança. A gente está aqui dentro desse contexto das relações, né? É importante que no ambiente de trabalho, qualquer pessoa que esteja ali tenha e se sinta nesse direito de pedir ajuda sem ser julgado, que nem vai dizer, poxa, não sabe fazer, né? E aí volto a trazer aquela referência da própria questão das tecnologias. Às vezes o trabalhador que não lida bem com a tecnologia, é importante que ele consiga pedir ajuda sem ser julgado, né? Que não tenha esse incentivo à competitividade e que a gente tenha efetivamente o coleguismo, porque a ausência de coleguismo, algo tão básico, pode significar aqui um fator de risco psicossocial e gerar o que a gente chama de ambiente de trabalho tóxico, né? Em que a gente não tem aquele respeito aos direitos mais básicos, em que a gente tem uma situação de deteriorização proposital das condições de trabalho, às vezes a própria chefia estimulando uma concorrência ali entre os trabalhadores, às vezes fazendo algum tipo de promessa, mas que gera uma concorrência que pode prejudicar as relações de trabalho, a falta de reconhecimento, de recompensa, uma remuneração adequada, todos os cenários que fazem esse ambiente de trabalho poder ser tóxico. Trago aqui uma questão que sempre gera muita discussão. O uso da palavra colaborador, né? Muitas vezes os terceirizados, eles são chamados nas nossas unidades como colaboradores, colaboradoras, e eles se denominam assim também. E nas empresas isso, então, se difundiu de uma forma epidêmica, né? Não existe mais trabalhadora, todo mundo é colaborador. E eu brinco até fazendo alusão ao nosso ramo do Ministério Público. Somos Ministério Público do Trabalho, e eu tenho dito isso sempre, e não da colaboração. Somos Ministério Público do Trabalho. Então, quem está aqui prestando serviço, e é por isso que tem direitos, é por isso que a gente precisa debater sobre isso para assegurar esse ambiente de trabalho seguro e saudável, é porque há realmente na essência ali um direito do trabalho, não é o direito da colaboração. A gente está discutindo tudo isso porque não é um ambiente simplesmente colaborativo, em que as pessoas estão ali porque querem estar. Então, chamar de colaborador pode significar isso, né? Esse caráter alienante dessa posição que é subalterna, mas não é que a pessoa tem que se sentir como subalterna, mas uma vez sabendo que ela tem direitos, ela vai lutar por melhores condições de trabalho. E é importante que, enquanto lideranças, as lideranças tenham perfeita compreensão disso para assegurar que esse ambiente de trabalho seja um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso é muito importante. Um aspecto que eu trago aqui, dentro desse cenário ainda, é a questão da desumanização do trabalho, né? Parece algo, né? Por que está falando em desumanização do trabalho? Que eu trago um caso que foi muito emblemático no âmbito do Ministério Público do Trabalho, em uma situação de acidente de trabalho que vitimou um trabalhador, né, que veio a óbito, e a empresa não queria aceitar que os funcionários, os colegas de trabalho que viram um acidente, que eram colegas do dia a dia de trabalho, fossem dispensados da sua atividade para comparecer ao velório, ao sepultamento do colega. Então, eu uso esse exemplo para tratar disso, né? Desumanização do trabalho. Será que no dia a dia das nossas unidades do MP a gente também não tem lidado com um trabalho desumanizado? E gosto dessa figurinha, o ser humano não é filho de empilhadeira com guindaste, né? A gente tem realmente uma humanidade aqui que precisa ser preservada e, em função disso, a gente tem esse cuidado todo especial com os nossos ambientes de trabalho. Na sequência, nós precisamos falar sobre o conteúdo das tarefas do trabalho, né? O que é esse conteúdo? O que efetivamente está sendo exigido do trabalho, né? Quais são as exigências em termos de carga mental, a velocidade imposta para a execução do trabalho, a complexidade, a atenção, a profundidade, como esse trabalho vem sendo exigido em termos de carga que é imposta à saúde das pessoas. O próprio conteúdo da tarefa, né, que é definido através de nível gerencial e, a partir daí, cria uma responsabilidade. Então, o conteúdo da tarefa exige que você tenha uma responsabilidade por bens, né, muitas vezes no cenário de vigilância, pela segurança de outras pessoas, por informações confidenciais, pela saúde, pela vida. Tudo isso faz muito sentido
para nós no MP, no Ministério Público Brasileiro, porque tantas vezes, a partir da nossa atuação, nós temos uma responsabilidade pela vida de outras pessoas, pela saúde de outras pessoas, pelo bem-estar de outras pessoas, pela segurança de outras pessoas. Então, isso, por consequência, acaba gerando o quê? Uma demanda emocional, uma carga emocional muito forte sobre cada um de nós, enquanto servidores, servidoras, membros e membras. Na prática, o que nós nos deparamos com esses prazos rígidos e inflexíveis, muitas vezes é um cenário, é corregedoria, é judiciário, então são inflexíveis, tarefas complexas e que precisam ser executadas num tempo muito restrito, impõem certamente não só aos servidores, mas aos próprios membros, esse medo de errar. Será que o que eu estou apresentando é o suficiente? Até porque eu sou responsável pela vida de uma pessoa, pela saúde de uma pessoa, pela situação de combater um cenário em que alguém está em risco. Então, será que eu estou fazendo o suficiente? Mas, ao mesmo tempo, esse medo de errar. Então, o ritmo acelerado, a sobrecarga e essa responsabilidade de todas as ordens que o trabalho do MPT tem, do MP, né, MP tem em sua essência, né, e que gera essa carga emocional muito significativa. Na sequência, nós temos a interação pessoa-tarefa. Aqui a gente tem esse fator de risco que visa essa avaliação da relevância, né, do conhecimento e das habilidades que a pessoa possui, se comparado, né, com o que é efetivamente demandado, né? Então, esses níveis de iniciativa que são permitidos, essa autonomia, essa flexibilidade, esse reconhecimento que é permitido a esses trabalhadores. Aqui o que a gente tem é esse cenário de ausência de controle sobre as tarefas, sobre as condições e a organização do trabalho, e isso é extremamente comum no MP, nas unidades do MP, muitas vezes as tarefas chegando de todos os lados, e você não tem, enquanto liderança, muitas vezes, mas também, no caso dos servidores, efetivo controle sobre toda essa carga de trabalho. A capacitação, muitas vezes, insuficiente, por consequência, gerando ali uma desconfiança da própria capacidade, porque você não foi adequadamente capacitado, treinado para a execução, muitas vezes, de algumas atividades, especialmente em cenários de novos sistemas, novas ferramentas de trabalho. Nós temos também um espaço importante aqui para debater a questão da violação do direito de ser ouvido sobre as condições e o ambiente de trabalho. Então, tantas vezes, até pelo ritmo de trabalho que é imposto, não se para conversar o que poderia ser diferente aqui. Se a tarefa fosse distribuída uma vez ao dia, ao invés de a todo tempo, será que ao final de semana não era o caso da gente bloquear os nossos sistemas de acesso e ninguém poder trabalhar ao final de semana para impor o descanso em termos de organização, e quem define isso em termos de organização do trabalho pode, sim, e precisa refletir sobre ações nesse sentido. Um aspecto importante aqui também, fala-se tanto em questão de ter essa sensação de pertencimento, de sentir-se valorizado por estar na instituição, e isso no MP é muito percebido, mas muitas vezes as pessoas também estão no MP para ter assegurado essa estabilidade financeira que a organização, o trabalho permite para quem, né, tem essa estabilidade no cargo, mas, por outro lado, você não tem em todas essas pessoas efetivamente vocação. E, às vezes, esse conflito de falta de vocação, mas, ao mesmo tempo, você se manter nessa condição pela estabilidade, gera um estresse bastante importante. Controle de pausas, de idas ao banheiro. Então, aqui, talvez no MP a gente não perceba isso tão claramente, mas em algumas atividades no setor privado isso é muito comum. Então, as pausas são contadas, né? Quanto tempo você pode levantar para fazer uma pausa, muitas vezes controlando até mesmo a ida ao banheiro. Muitas vezes no MP a gente não vai perceber isso de forma expressa, né? Numa limitação de pausa, uma limitação de ida ao banheiro, mas a quantidade de tarefas que é demandada impede que se tenha essas pausas de forma adequada. E aí a gente volta a falar um pouquinho da nossa geração Z, a quem tem sido associadas informações como essa, né? A criação de mouse que se move sozinho, né? Então, as empresas tentando flagrar esses truques de quem finge trabalhar em home office.
Aqui, num primeiro momento, a gente pode parecer que é só a questão de estar ali vigiando, demitindo, impondo ali a força de quem organiza o trabalho. Mas informações e notícias como essa, o que precisam realmente despertar em quem é liderança, em quem é responsável pela organização do trabalho, é por que um trabalhador que atua aqui na minha organização está precisando, de alguma forma, fazer de conta que trabalha, né? Está precisando, né, criar um mouse que se move sozinho, né? Ou então está em cenário de férias silenciosas, que é um termo que tem sido utilizado também. Porque a minha organização do trabalho está exigindo das pessoas esse tipo de conduta, que evidentemente não é um tipo de conduta que se espera do trabalhador, do servidor, mas que, de alguma forma, está sendo despertada porque o trabalho, de alguma forma, está sobrecarregando. A carga mental, a carga física no trabalho é tão insuportável que faz com que se criem esse tipo de truques. Então, é preciso realmente uma atenção importante, tá? Então, aqui é o que eu já tinha mencionado, essa questão de ausência de autonomia, que acaba efetivamente violando a dignidade, violando aí o direito a um trabalho digno, especialmente quando se tem situações bem expressas, mas nem sempre. Muitas vezes, o fato de você ter atividades que impedem essa pausa, impedem esse descanso, de certa forma, acabam gerando o mesmo tipo de violação. Na sequência, nós vamos falar sobre jornada de trabalho. Esse é um tema e esse é um fator de risco psicossocial que a gente não vai ter como dizer que não existe nas nossas organizações, que não existe no MP brasileiro, até pela quantidade de trabalho, né, da demanda que nos sobrecarrega todos os dias, nós temos, evidentemente, um cenário em que a jornada de trabalho é, sim, um fator de risco psicossocial. Problemas na organização ou na duração dessa jornada, a existência ou não, a ausência, né, de pausas durante o dia, que está diretamente relacionado ao ponto anterior que a gente falava aqui, a questão de trabalhos em turnos, eventualmente, a impossibilidade de fazer de forma ordenada os seus horários de descanso, trabalho noturno, tipo e frequência de rotação de turnos, então uma série de demandas aqui que acabam gerando sobrecarga, horas de extras frequentes, a necessidade de trabalho aos finais de semana, tudo isso gerando situação de ameaça à saúde física e mental das pessoas trabalhadoras. Quando a gente fala do excesso de jornada, a gente está notoriamente falando de uma situação hoje associada até às ferramentas tecnológicas com as quais lidamos no desenvolvimento das nossas tarefas, com a violação do direito à desconexão. Todo trabalhador é membro, é servidor, é o nosso terceirizado, ele precisa ter o direito à desconexão, ele precisa ter o tempo de dizer, não, aqui não é mais horário de trabalho, aqui é horário de lazer. Então, esse direito à desconexão para efetivamente permitir que a vida ela consiga fluir, não dependendo exclusivamente do trabalho. E, de certa forma, especialmente no setor privado, a partir da reforma trabalhista em 2017, que expôs de forma expressa que a questão de jornada de trabalho não era uma questão de saúde e segurança no trabalho, o que deixo aqui muito claro, e meu posicionamento, o posicionamento do MPT é que foi um equívoco conceitual trazido na reforma trabalhista, porque, de fato, você não tem como desvincular. Se você trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem um cenário que a sua saúde e a sua segurança vão ser afetados. Tem um momento em que, nas atividades de trabalho, no dia a dia do trabalho, e a depender do tipo de trabalho, vai gerar um tipo de desconcentração que pode gerar, inclusive, situações de acidentes, traumas naquele ambiente, além da saúde que efetivamente vai ser afetada. E no caso do home office, nós temos uma situação, um cenário muito claro em que essa delimitação da jornada ela é obscurecida, você não consegue mais separar o que é trabalho e o que é lazer. Isso é um fator de risco psicossocial, porque vai potencializando essa sobrecarga. E, por consequência, você vai tendo cenários ou de presenteísmo ou de absenteísmo. Ambos são ruins. O absenteísmo é a situação em que as faltas ao trabalho começam a se tornar rotineiras.
E uma vez faltando ao trabalho, você tem um cenário daquele que faltou, mas está sobrecarregando outros trabalhadores que continuam no ambiente e que precisam executar as atividades. Ou mesmo de presenteísmo, que é ruim também, que é o trabalhador que, mesmo estando mal, mesmo estando sobrecarregado mentalmente, ele vem ao seu trabalho, não vai ter uma falta registrada, mas produz muito pouco, muito aquém do que poderia ser produzido. Então, os dois cenários são extremamente ruins. Trouxe apenas um caso aqui de trabalhadores aí expostos a jornadas de 10 a 16 horas por dia. O Ministério Público do Trabalho recentemente fez uma fiscalização, uma operação envolvendo a jornada de motoristas profissionais. Então, vejam, cenário que não afeta só aquele trabalhador exposto a uma jornada de 14, 16, 18 horas por dia, mas afeta também a sociedade, uma vez que afeta a segurança viária. Então, um acidente envolvendo um motorista profissional vai efetivamente afetar outras pessoas também. E é uma forma de organização do trabalho que precisa ser revista. Nesse cenário da jornada de trabalho como fator de risco psicossocial, nós precisamos falar também sobre burnout, né? O burnout que recentemente a gente tem ouvido algumas discussões sobre é uma doença ou não é uma doença. O fato é que essa é uma discussão lateral, se é uma condição de saúde que incapacita, já é importante, já deve ser considerado, mesmo que não tenha exatamente uma situação de característica como doença. Ainda assim, é importante que se diga que esse estado de exaustão física, mental, esse cansaço contínuo, essa desilusão com o trabalho, ou então o que alguns pesquisadores já chamaram de síndrome da catraca, ou seja, a hora que o trabalhador chega no trabalho, começa uma situação de sudorese, taquicardia, tudo isso representando uma situação que efetivamente ataca, afeta a saúde do trabalhador, a sua dimensão de bem-estar, porque não vai conseguir ser assegurado. A Luciana Baruch, ela diz, inclusive, dentro dessa discussão, é doença, não é doença, que é sim uma doença, não é aguda, mas é crônica, né? Não tem um diagnóstico categórico, né? Vai dizer que está grávida, não está, mas tem esse diagnóstico que é dimensional, que depende das dimensões da pessoa, de pessoa para pessoa, de quais prejuízos ela efetivamente vai ter na sua vida em razão desse burnout. O fato é que ainda é muito difícil de ser diagnosticado. Então, mesmo a gente tendo um número crescente de afastamentos por transtornos, por doenças mentais relacionadas ao trabalho, a questão da caracterização do burnout ainda é bastante complexa. Então, o número de afastamentos em que o burnout efetivamente é reconhecido ainda é um tanto reduzido, né? Uma questão, um debate interessante aqui a se trazer, e isso vem dentro daquele contexto que eu dizia em uma fala anterior, que não basta dar ticket terapia, não basta fazer roda de conversa, não basta ficar falando o tempo todo que a pessoa precisa ser mais resiliente, né, precisa se adaptar ao trabalho. O que a gente precisa é realmente fazer o trabalho se adaptar as pessoas. Então, é esse cenário que a gente precisa, né? A solução, ela tem que ser realmente, ela passa necessariamente por controlar e prevenir os agentes agressores, esses fatores de riscos psicossociais, para a gente não precisar, né, ficar nessa discussão de precisar ser mais resiliente, precisar ser menos resiliente, porque a gente precisa enfrentar esses fatores, reconhecer eles, né? Tirar isso tudo que está vendando a nossa visão para a visualização desses fatores e, a partir daí, lidar com esses fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Teve um estudo publicado pela OIT e pela OMS em 2022 que apontou que 81% das mortes relacionadas ao trabalho decorrem de doenças não transmissíveis. Ou seja, é um cenário gravíssimo, porque muitas vezes a gente vê o acidente do trabalho, aquele traumático, como algo impactante. E os números, as estatísticas mesmo no Brasil, elas se referem muito mais a esses casos de acidentes traumáticos do que de adoecimentos relacionados ao trabalho. Mas essa pesquisa, ela começa a ficar ainda mais impactante no momento que a gente tem como principais causas desses adoecimentos relacionados ao trabalho as doenças pulmonares
e as cardiopatias e os acidentes vasculares cerebrais, ou seja, número importante aí de doenças pulmonares, cardíacas. E por quê? Qual é o principal fator de risco identificado para esses adoecimentos físicos, né? A gente nem está falando dos adoecimentos mentais, dos adoecimentos físicos, a exposição a longas jornadas de trabalho, né? As mortes por doenças cardíacas, derrames associados à exposição a longas jornadas aumentaram 41% e 19%, demonstrando aí a importância de se atentar para essa questão da jornada de trabalho, ao dever de se garantir essa desconexão do trabalho, porque se você tiver num cenário de fadiga constante, né, essa fadiga que reduz o nível de alerta, que impede que se reconheça, né, o que efetivamente precisa ser feito em determinadas condições de trabalho, isso vai em algum momento adoecer. Então, essa atenção é preciso que seja constante. Em junho de 2024, um pouco antes de acontecer o acidente aéreo envolvendo a Voipes, um avião da Voipes, um piloto dessa companhia aérea, durante uma audiência pública na ANAC, na Agência Nacional de Aviação Civil, relatava a rotina de pressões da companhia aérea para a realização de voos fora da escala de trabalho e sem respeitar as necessidades de descanso da tripulação. Ele referiu 8 ligações perdidas no telefone em dia de folga, com pedidos para pilotar. Então, veja, esse é o cenário, o que significa, né, esse trabalho, esse descumprimento de uma limitação da jornada e o quanto isso pode impactar em termos de saúde. E aqui é importante fazer uma referência, no caso do trabalho no MP, às vezes essa sensação de pertencimento, essa vontade de fazer entrega, de saber o quanto o trabalho vai ser importante para a sociedade, vai ter um impacto positivo, faz com que membros, servidores, servidoras, trabalhem muito além da sua jornada prevista contratualmente, justamente porque tem esse compromisso social, né? Essa necessidade de ter que fazer essa entrega. Só que em algum momento a sua saúde pode vir a ser prejudicada. O impacto na saúde mental e física, ele pode vir a acontecer. Recentemente, nós temos observado muito as discussões envolvendo a questão do fim da escala 6x1, né, de 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso. Não é a realidade do MP, mas trago esse aspecto aqui para a gente pensar também que esse tipo de debate e o quanto que ele foi importante e vem ainda acontecendo na sociedade, até a partir de estudos que já foram feitos em vários locais do mundo, né, trazendo essa semana de 4 dias de trabalho, porque justamente é um cenário que demonstra a importância desse tempo livre para manter a saúde física e mental. O outro fator de risco psicossocial que nós precisamos conversar é a questão das violências e do assédio moral e sexual, né? A violência de todas as formas no ambiente de trabalho e essa violência que é física, mas muitas vezes é psicológica, relacionada aos diferentes aspectos da rotina do dia a dia de trabalho. E aqui a gente tem que fazer uma referência importante à Convenção 190 da OIT, ainda que ela não tenha sido ratificada pelo Brasil, ela vem, né, num processo de ratificação, também com aplicação para todos os trabalhadores, mas o fato é que as suas referências no que se refere à importância de prevenir o assédio no ambiente de trabalho, as violências no ambiente de trabalho, é essencial. E aqui a gente fala do assédio moral, organizacional ou interpessoal, a gente fala do assédio por competência, a gente fala do assédio sexual, a gente fala do assédio eleitoral, que se fez tão presente nas últimas eleições, e a gente vai ter uma aula específica nesse nosso curso para falar dos assédios, então não vou entrar no detalhe aqui, mas a gente tem cenários realmente de constrangimentos de várias ordens no ambiente, especialmente quando ele é um ambiente com uma gestão centralizadora, com processos muito rígidos, como acontece no MP. É um ambiente que acaba sendo propício ao surgimento de comportamentos abusivos. E é esses comportamentos abusivos que nós precisamos identificar e, a partir daí, avaliar e prever essas medidas de prevenção. E veja, uma vez identificados, a medida de prevenção ela não passa simplesmente por demitir ou deslocar ou colocar em outro setor
o assediador ou o assediado. Aqui a gente precisa de responsabilização efetiva. Então, dizeres como sempre foi assim, não vai mudar, não faz por mal, é de outra geração, não cabem para enfrentamento de assédio moral, de violências de toda forma, especialmente de ordem psicológica, no ambiente de trabalho, e nem mesmo, ou muito menos, no âmbito do MP. Então, demissão do assediador, remoção do assediador, não é algo que vai resolver. O que a gente precisa identificar efetivamente é por que esse ambiente de trabalho ele permitiu que esse tipo de violência, esse tipo de assédio acontecesse. É a organização do trabalho, é o tipo de demanda, é a forma como a demanda é atribuída, é o prazo que é atribuído, o que acontece para que aqui efetivamente surja um cenário de assédio. Esse aspecto que precisa ser considerado. A gente traz aqui algumas referências de atuação, casos que apareceram muito na mídia envolvendo assédio na empresa Petrobras e que depois, inclusive, teve manifestações do próprio presidente da companhia trazendo esse cenário de preocupação, que assédio mata, leva ao suicídio e que não se pode brincar com isso, de fato não é brincadeira. E o que é mais importante, que a gente tenha convicção, a gente não pode ter dúvida, que gestão por assédio ou assédio como instrumento de gestão não é algo aceitável em espaço absolutamente nenhum. Então, precisa ser enfrentado enquanto fator de risco psicossocial e, a partir daí, com a definição de medidas de prevenção. Após casos de assédio, a empresa demite vítimas e causa insegurança nos bastidores. Isso, especificamente no caso do Ministério Público, a gente tem uma preocupação grande diante do princípio da inamovibilidade dos membros e membras. Muitas vezes, o membro ou membra pode ser o assediador, mas quem acaba sendo não demitido, mas removido, deslocado, é o servidor. Então, veja, o que estamos passando, transmitindo em termos de controle desses aspectos psicossociais, desses fatores de adoecimento psicossocial no ambiente de trabalho, quando essa é a solução apresentada. Então, é um problema, é uma dificuldade, mas que a gente precisa, enquanto instituições, ter uma definição muito clara sobre o que precisa ser feito. E certamente passar a mão na cabeça de quem assedia não é atuar para que essa liderança mude, para que essa organização do trabalho mude, e isso realmente pare de acontecer. Até porque, muitas vezes, se você não muda a organização do trabalho e permita que o assédio continue acontecendo, o assediado pode até ter mudado de posição, mas se o assediador permanece lá, outros assediados estarão surgindo em algum momento. Então, é algo extremamente grave que precisa ter uma atuação no sentido de mudança efetivamente. Outro cenário aqui, e esse caso é muito emblemático, porque ele traz o aspecto da questão de ter canal de denúncias. A empresa, nesse caso, ela apontava a existência de canais de denúncias, que as empresas, que os trabalhadores poderiam denunciar para a empresa qualquer situação de assédio, qualquer situação de discriminação, abuso de poder hierárquico, grosserias, enfim, mas na prática, quando se ouviu os trabalhadores, eles sequer sabiam dizer quais eram os canais de denúncia, como acessar esses canais de denúncia. Então, quer dizer, não adianta ter um canal de denúncia para inglês ver, né? Usando a conhecida expressão. É preciso que realmente funcione e que, uma vez recebidos essas informações, recebidas essas denúncias, tenha uma atuação enfática que impacte em termos de organização do trabalho, mudança da organização do trabalho para evitar que outras situações de assédio continuem acontecendo. Então, tanto que é interessante que quando a gente fala em fatores de riscos psicossociais, a gente tem um claro cenário de importância do que é um canal de denúncia para essas situações, mas a gente tem muito importante também o que eu gostaria de chamar, e que eu vou chamar aqui, como um canal de comunicação. A empresa precisa ter um canal de comunicação sempre aberto. O MP precisa ter um espaço de comunicação sempre aberto, porque o fator de risco psicossocial ele tem que ser percebido no dia a dia das pessoas e ter uma forma de reporte imediato para que ações imediatas possam ser tomadas. Não é preciso e não se deve precisar esperar
por uma pesquisa de clima organizacional para mudar algo na organização do trabalho. É preciso que isso aconteça de forma imediata e o quanto antes. Então, é importante que exista realmente esse canal de comunicação, para além de um canal de denúncias em situações de maior gravidade. Discriminação, outro fator de risco psicossocial no trabalho, né? Então, aqui a gente precisa realmente combater essa cultura da exclusão, esse cenário que muitas vezes se identifica nos ambientes de trabalho, em que se permite excluir as pessoas, seja por características físicas, seja por características que normalmente acabam gerando esses comentários depreciativos, piadinhas, brincadeiras, e o fato é que eles não podem ser admitidos no ambiente de trabalho. Mas a gente tem ainda, assim, cenários de desigualdade, cenários de discriminação, seja por gênero, seja por orientação sexual, raça, etarismo, deficiência, estado gravídico. Num cenário de estabilidade, a gente pode não identificar situações como essa. Fui demitida em 5 minutos no dia em que voltei da licença maternidade. Mas será que com os nossos terceirizados não é isso que está acontecendo? Será que, e aí eu entro em outra questão essencial no âmbito do Ministério Público, será que o acesso aos cargos de chefia não é impedido justamente por cenários de desigualdade e discriminação? Você não tem um cenário de dispensa do trabalho, mas você tem uma impossibilidade de acesso, e isso é um fator de risco psicossocial. Você tem um cenário de perda de um posto de coordenação apenas porque engravidou, apenas porque teve que se afastar do trabalho para cuidar de um filho, cuidar de alguém da família, ou mesmo por outros cenários de orientação sexual, de raça, de etarismo. Então, em outros aspectos, né, que não sejam o de manutenção do cargo, mas efetivamente de manutenção de funções ou de acesso a funções que muitas vezes é impedido, e esse é um cenário de grande gravidade no âmbito do MP enquanto fator de risco psicossocial no trabalho. Aqui a gente tem também os cenários de pessoas adoecidas em razão do trabalho. Eu trouxe um caso de empresa privada antes para vocês, o caso da Mercedes-Benz, mas será que dentro das nossas unidades do MP, aqueles que precisam se afastar em função do adoecimento no trabalho, quando retornam, eles não estão sendo discriminados? Será que não se tirou a função deles? Será que não se impõe um ócio forçado? Será que não se culpa esse trabalhador pelo fato de ter adoecido e muitas vezes em função do trabalho? Então, essa culpabilização pelo adoecimento, e isso tudo acaba retroalimentando esses fatores de riscos psicossociais. E muitas vezes o trabalhador, aquele servidor que ainda que se sinta doente, ainda que sinta a necessidade de se afastar por um adoecimento, um transtorno mental, ele vai se mantendo no trabalho dizendo, não, eu não quero ser vítima disso, então eu vou continuar aqui, mesmo que a minha condição de saúde continue deteriorando. Então, esse retardamento do primeiro afastamento com a piora do agravo é algo que também é consequência desse cenário de discriminação. As situações que é importante que se verifique enquanto fiscais de contrato nas nossas unidades do MP, evitar que acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho dos nossos contratados terceirizados tenham previsões discriminatórias, como, por exemplo, você só tem direito à cesta alimentação se não faltar ao trabalho. Mesmo falta justificada, afasta o direito. Infelizmente, não é incomum que esse tipo de previsão discriminatória conste em acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, é preciso também que a nossa fiscalização do trabalho seja muito rígida para evitar que com os nossos terceirizados aconteça esse tipo de situação, estimulando o presenteísmo mesmo em situação de adoecimento. Então, é preciso realmente que se tenha esse cuidado. Trago outro exemplo aqui de atuação do Ministério Público do Trabalho, envolvendo empresa privada, mas em que se tem um cenário claro de discriminação, de dispensas discriminatórias de trabalhadores quando eles retornavam dos afastamentos previdenciários, ou então tendo um período de estabilidade, eles ficavam, mas sofrendo assédio moral, sofrendo um tratamento degradante, e dentro desse cenário todo, se observando que, na realidade, esses adoecimentos, eles surgiam, né,
né? E nessa necessidade de afastamento dos funcionários surgia por quê? Porque havia uma gestão organizacional com cobrança de metas excessivas, uma gestão por estresse, uma exposição de ranking de venda com destaque para resultados negativos, né, atribuindo apelidos pejorativos. Então, uma série de situações evidenciando um tratamento desrespeitoso no âmbito desse ambiente de trabalho. Também nesse caso aqui, envolvendo o Banco Bradesco, são todos casos públicos, né, publicizados a partir da atuação do MPT, também cenários de cobrança abusiva de metas, utilização de palavras de baixo calão, então o retorno ao trabalho acontecia mais com perda de função, né, até situação de prática de cárcere privado foi identificado aqui até o batimento das metas, ou seja, tinha que ficar na empresa até bater a meta, imposição de padrão estético, então uma série de cenários que realmente apontam para a existência desses fatores de riscos psicossociais. E trago esses exemplos aqui para a gente ter aqueles momentos de reflexão. Será que algumas dessas coisas não estão acontecendo nos nossos ambientes do MP brasileiro? Agora nós vamos falar sobre as condições do ambiente de trabalho. Esse também considerado um fator de risco psicossocial no trabalho. Em que situações as nossas estruturas, infraestruturas das nossas unidades do MP podem estar gerando um fator de risco psicossocial? Por quê? Porque há uma deficiência em aspectos físicos, temperatura, ruído, iluminação, ventilação, vibração, um cenário em que o projeto ali dessa infraestrutura de trabalho ele acaba sendo um fator psicossocial agravante ou coadjuvante. E aí eu trago uma reflexão nesse cenário de... nesse cenário de mudanças climáticas, em que a gente também pode estar exposto cada vez mais, mesmo em ambientes internos das nossas unidades do MP, a situações de calor que afetam, de alguma forma, até mesmo a possibilidade de concentração no trabalho, né? Porque são temperaturas muito elevadas, ou então situações de ruído contínuo, a depender de onde a unidade está instalada, perto de fábricas, perto de indústrias, contínuo ou intermitente, né? A questão da iluminação adequada, às vezes a forma como está localizada a sala, como está localizado o posto de trabalho, gera uma iluminação excessiva ou deficiente, a ventilação inadequada, aspectos dos mais diversos do ambiente de trabalho, mas que acabam desconcentrando. Então, essa questão da estrutura física inadequada, ela realmente ela é de significância e que precisa ser observada. Eu mesma já passei em unidades do Ministério Público do Trabalho em que tinha goteiras sobre a mesa de trabalho de alguns servidores. Então, um cenário muito delicado, hoje já resolvido, mas que isso acaba gerando estresse, gerando situação de dificuldade de concentração, porque o servidor sabe que, a depender das condições climáticas, ele vai ter uma dificuldade de execução da sua atividade. Então, isso realmente é bastante simbólico e a gente precisa ter um olhar atento. É uma condição física, mas que pode impactar, ser um fator de risco psicossocial se não for tratado de forma adequada. Home office, aqui a gente tem que ter um olhar atento também. Por quê? Porque muitas vezes os nossos trabalhadores, os membros, servidores e servidoras, estão em home office, mas sem que se saiba, sem que a instituição conheça em quais condições físicas esse trabalho está sendo executado. E muitas vezes tem-se a facilidade de ter o home office, mas o fato de dessa condição física do home office não ser a mais adequada, pode também gerar ali um esforço, uma sobrecarga adicional, que pode representar um fator de risco psicossocial no trabalho. Nós temos aqui também os cenários de risco de morte e trauma no trabalho. Talvez eles não sejam os mais presentes quando a gente fala em termos de IMP, porque a gente não tem tanto esses riscos físicos, né, que podem gerar acidentes, traumas, quedas, lesões, mas a gente pode ter situações outras que afetam a nossa integridade, principalmente em termos de integridade mental, né? Então, a exposição a situações cotidianas de pressão, de traumas, pela nossa própria atuação, né, que a gente percebe ali pelo naturais, né, do nosso sistema de justiça, das nossas investigações criminais, de grandes tragédias às quais estamos expostos diariamente enquanto
pessoas ou a instituição de quem a sociedade espera uma solução para que outras tragédias iguais a essa não aconteçam, para que seja punido exemplarmente. Então, são essas situações, né, de violência extrema, de vulnerabilidade, em que exige muito emocionalmente de cada um dos integrantes do MP brasileiro. E isso também pode representar um fator de risco psicossocial. Esses cenários de transtorno de estresse pós-traumático, traumas sociais de toda ordem, e isso tem muita importância no cenário que eu trago aqui novamente de desastres e emergências climáticas. Tenho certeza que, por exemplo, em situações como os colegas que tiveram que atuar, membros, servidores, no caso do acidente da Vale em Brumadinho, isso até hoje impacta emocionalmente esses colegas, os colegas que tiveram que atuar em cenários de grandes emergências climáticas, como no caso do Rio Grande do Sul, em 2024, são sempre cenários, a própria pandemia, que todo o MP foi atingido, né? Então, só de se pensar que pode, em algum momento, você estar exposto novamente a isso, né? Ou de ter que lidar com tudo que se lidou naquele período, então, isso pode representar um fator de risco psicossocial. É preciso que se tenha atenção e previsão de medidas preventivas quando se está exposto a esse cenário. Trago um caso prático aqui de uma atuação do MPT, em que se conseguiu retirar trabalhadores da zona de autossalvamento de uma barragem no estado do Pará, justamente porque eles estavam em situação muito similar ao que poderia vir a representar um novo Brumadinho, né? Porque a gente tinha ali mais de 1.800 pessoas trabalhando em situação que poderia, né, se tinha uma barragem de alto risco e poderia se ter uma situação de rompimento e de tragédia, acidente, crime, como aconteceu no caso da Vale em Brumadinho, se não se tirasse esses trabalhadores desse local. Então, imagina o que é para esses trabalhadores, imaginem estar trabalhando todos os dias nesse local, nessas condições, pensando, pode romper e eu posso ser a próxima vítima. Então, é preciso realmente que isso seja considerado, esses cenários de exposição a condições de risco. Esse caso conseguiu-se um acordo, hoje a situação já está encaminhada, né, para solução, né, para que esses trabalhadores não estejam expostos. Nos últimos meses, a gente tem acompanhado intoxicações por amônia, vazamentos de amônia muito frequentes em frigoríficos, então imagine também esses trabalhadores expostos a essa situação, sabendo que a qualquer momento pode ter um vazamento no frigorífico e é um gás tóxico e que podem morrer em decorrência dessa exposição, então é um risco muito importante para a saúde mental. A questão das mudanças climáticas, que eu já referi em algumas das minhas falas anteriores, não há como ignorar o quanto elas impactam, seja em termos de saúde física, mas também em termos de saúde mental. Olhar para o céu e não ver o céu, só ver fumaça, só ver incêndios, isso afeta a saúde mental, ou pode vir a afetar a saúde mental. Então, é preciso se considerar também esse cenário que vem sendo chamado por estudiosos de ansiedade climática, né? Então, uma vez tendo ocorrido um cenário de grande emergência climática, de enchentes, de inundações, de calor extremo, com afetação, né, da sociedade, das pessoas, uma vez tendo o MP tido que lidar com essa situação, imagina quando você tem um cenário de pode se repetir, a qualquer momento pode se repetir, a intensidade e a frequência dessas tragédias, dessas emergências climáticas vai aumentar a cada momento. Então, você tem o cenário de ansiedade climática agravado também. E tudo isso, conforme a própria lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde, podendo gerar transtornos mentais e comportamentais. O propósito aqui não é a gente lidar e falar sobre cada uma dessas doenças, cada um desses transtornos, mas é para mostrar que essa lista de fatores que a gente trouxe aqui está relacionada a uma série de doenças. E veja que a lista é muito grande e é tudo isso que a gente precisa evitar. Por isso que a gente precisa atuar sobre esses fatores de risco para que, de fato, eles não estejam gerando esses adoecimentos. E como é que a gente vai levantar essas situações, esses fatores de risco?
Isso está acontecendo nas nossas unidades do MP brasileiro? Como é que a gente vai fazer esse levantamento? Lembro, reforço aqui, não é fazer uma pesquisa de clima uma vez por ano, a cada 3 anos, a cada 5 anos. Não é uma vez, de vez em quando, atentar para isso. Precisa ser uma preocupação contínua. A gente precisa ter esses canais de comunicação abertos e seguros sempre. A qualquer tempo, o trabalhador, ele tendo a situação de vivência com uma situação que pode representar um fator de risco psicossocial, algo que precisa melhorar na organização do trabalho, nos processos de trabalho, ele precisa poder reportar isso para a instituição, para a organização. Por isso a importância desses canais abertos, seguros, ou seja, permitir relatos anônimos, não ter esse medo de represália, isso é extremamente importante. Podem ser aplicados questionários? Podem, mas não pode ser qualquer questionário, não é a chefia de cada setor, eu vou hoje criar aqui um questionário e vou aplicar aqui para ver se tem um desses fatores de risco no meu ambiente de trabalho, na minha estrutura aqui, que eu sou a chefia. É preciso que se aplique institucionalmente, né, quando se tiver essa opção da aplicação de questionários, que sejam questionários eletrônicos, padronizados, validados, ou então que o setor médico, então, passe por essas entrevistas individuais, mas sempre com foco no trabalho. O foco não é a questão das dificuldades pessoais que eventualmente possam estar ali prejudicando a resiliência, é o que posso mudar na organização do trabalho para que ele não seja um trabalho que adoeça, né? O alcance a ser definido, você pode estar fazendo esse levantamento em setores específicos ou em toda a instituição, em unidades específicas, no nosso caso do MP, ou em toda a instituição. Tudo vai depender do cenário e do que efetivamente está se buscando. É importante, e é uma boa fonte também de levantamento de informações, as comissões internas que são representativas dos trabalhadores. Se a gente tiver as associações podendo trazer essas informações para a gente, onde tiver, eventualmente, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Doenças e Assédio, devemos ouvi-los, mas o importante é que, onde tiver esses espaços de representação, essas representações elas sejam ouvidas. Reuniões periódicas também são um espaço interessante, né? Possibilidade de entrevistas em grupos, seja com o setor de saúde, seja com o setor de, né, com as lideranças, mas sempre sendo um espaço muito franco, muito transparente e com um propósito muito claro de que não é encontrar uma pessoa doente e, de alguma forma, culpá-la por ter adoecido naquele trabalho, mas a partir dessa conversa poder identificar situações que podem fazer o trabalho se tornar melhor. Então, as brigadas de saúde mental também são bastante interessantes, já são bastante difundidas, né? Ter pessoas na instituição capacitadas para essa escuta qualificada, para esse acolhimento e que possam identificar e reportar esses fatores de riscos psicossociais. As pesquisas de clima, onde elas puderem ser aplicadas, é interessante, mas sempre de forma padronizada, de forma científica. Considerar os afastamentos por adoecimento mental, qualquer afastamento precisa ser investigado pela instituição, precisa ser analisado, mesmo que seja um afastamento de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, se ele trouxer ali um CID, veja, o CID, o código de doença, ele não é necessário para fins de validar o afastamento, mas o setor de saúde das nossas instituições, dos nossos MPs, precisa ter conhecimento e averiguar e analisar esse afastamento para ter certeza se ele tem ou não relação com o trabalho. E uma vez que ele possa ter, ainda que em caso de suspeita, é preciso iniciar a intervenção sobre esse ambiente de trabalho para evitar que esse afastamento, que hoje foi de 2 dias, daqui a pouco não seja de 15, para que esse afastamento de uma pessoa hoje, amanhã não seja de todo um setor. Então, é preciso que se esteja atento. Os grupos de observações no meio ambiente de trabalho, com essa, né, com possibilidade de registrar, de ter metodologia para registro, de análise das situações, ou então a combinação de todos esses métodos, ou de alguns desses métodos, de algumas dessas fontes. Então, aqui são exemplos. O importante é que a gente tenha esse levantamento, que a gente tenha formas de levantar e registrar esses fatores de riscos psicossociais. Lembrando sempre que qualquer escuta, ela tem que ser ativa, ela tem que ser qualificada, ela tem que ser continuada, ela tem que ser sigilosa e confiável. O trabalhador e a trabalhadora precisam ter certeza de que eles podem reportar o que for necessário reportar para melhorar as condições de trabalho, sem que isso, de alguma forma, afete a sua
situação naquele ambiente de trabalho. Então, é preciso compreender essa atividade, e para isso ninguém melhor do que quem trabalha na atividade para nos ajudar nesse levantamento de informações, e a partir daí a gente também tenha um cenário de possibilidade de interferir, impactar positivamente as mudanças que sejam necessárias. E veja, já indo para o final aqui da nossa conversa, das nossas reflexões, quando a gente fala em cultura de escuta, a gente tem que ter uma escuta real, né? É aquela ideia de não precisar esperar uma pesquisa de clima, é poder falar a qualquer tempo, tem que ser a escuta real, tem que ser uma cultura real, senão a cultura real é um lobo, e às vezes a nossa pesquisa de clima, ela está nos mostrando ali um cordeirinho. Por quê? Porque durante a pesquisa de clima, você cria um cenário das pessoas, e as pessoas acabam não revelando realmente as reais necessidades, as reais dificuldades. Então, por isso que precisa ser essa cultura da escuta, algo que possa acontecer a qualquer tempo, sem receio. Ainda dentro da ideia do levantamento, né, dos fatores de riscos psicossociais, a gente tem que ter algumas lições básicas bem definidas, né? A gente não pode confundir respostas emocionais, né, situações de diagnósticos clínicos, né, situações de estresse, de ansiedade, de impulsividade, de desatenção, de irritabilidade, ou mesmo os transtornos em si, a depressão, as síndromes, ou até situações particulares de vulnerabilidade, né, que não estão ali exatamente inseridas no contexto da organização do trabalho, com fatores de riscos psicossociais. Por isso que, quando se diz, aqui o trabalho é muito estressante, o estresse ele já é um sintoma, já é algo que está se revelando a partir desses fatores de riscos psicossociais mal controlados. Então, é preciso identificar o que está causando esse estresse. É a sobrecarga? É a ausência de limitação no jornal de trabalho? É uma situação de assédio? E é isso que precisa efetivamente ser tratado. Então, a gente tem que reforçar muito aqui para que essa confusão não aconteça. Além disso, recentemente, foi em fevereiro, março de 2025, já nesse cenário de entrada em vigor da mudança da norma regulamentadora número 1, que exige essa identificação de forma expressa, né, essa identificação dos fatores de riscos psicossociais, houve uma publicação em rede social em que se trazia a questão de saúde mental com associação à necessidade de fornecimento de um equipamento de proteção individual, e se trazia expressamente essa referência de que conversa bonita agora é obrigação. Aqui é preciso fazer uma crítica muito contundente. Quando nós estamos falando de promover saúde mental no trabalho, de prevenir fatores de riscos psicossociais no trabalho, nós não estamos falando de conversa bonita. Isso não tem nada a ver com conversa bonita. E também reforçar que não existe EPI para a saúde mental. O equipamento de proteção individual, na essência da política de prevenção, ele já é a última medida dentro dessa hierarquia de medidas de prevenção. Quando coletivamente não se conseguiu interferir por meio de medidas administrativas, de engenharia, para eliminar o risco, você tem como última alternativa um EPI. Quando a gente fala em saúde mental, certamente a gente não vai estar falando de EPIs. A gente precisa dessa atuação sobre a organização do trabalho, os processos de trabalho, as condições de trabalho. E é isso que efetivamente vai permitir uma mudança e um impacto no sentido de eliminar esses fatores de riscos psicossociais e evitar que o adoecimento mental, os transtornos mentais, eles surjam. E é por tudo isso também que o MPT tem uma crítica forte contra a Lei 14.831, de 2024, que instituiu o certificado de empresa promotora de saúde mental. Por quê? Porque essa lei, ela trouxe e deu um peso muito significativo a questões que envolvem a assistência em caso de adoecimento mental, mas um destaque muito pequeno para o que efetivamente precisa acontecer, que é a prevenção. Então, o foco tem que ser identificar para prevenir, não é a questão de tratar quem já adoeceu.
E, na sequência dessa aula, a gente vai ter uma conversa aí com o médico do trabalho, Elver Moronti, a partir desse cenário em que a gente identificou tantos fatores de riscos, a gente precisa agora fazer a avaliação, quanto, de fato, eles estão impactando no nosso trabalho, nas unidades do MP brasileiro. De que forma nós vamos prevenir para evitar que esses fatores, eles realmente sejam situações de risco para fins de adoecimento desses trabalhadores. E eu deixo aqui uma sugestão de leituras complementares. Na nossa revista MPT em Quadrinhos, a edição número 46, trata da saúde mental no trabalho, uma sugestão muito interessante, lúdica, né, de leitura complementar. Deixo também a sugestão de leitura do nosso repositório da política de saúde mental do CNMP, com materiais de diferentes ramos do MP, né, dos MPs dos estados também, muito material, muitas atividades muito interessantes já acontecendo e sendo desenvolvidas. 2 sugestões, uma mais curtinha, de um artigo falando sobre o Janeiro Branco e essa promoção da saúde mental no trabalho, esses são 2 artigos de minha autoria, e um outro um pouco mais detalhado, mais aprofundado, falando sobre a prevenção de fatores de riscos psicossociais e a promoção da saúde mental no trabalho. Esse artigo está disponível no site do CNMP, por esse link que eu deixo aqui para vocês. Deixo ainda sugestões de podcasts e vídeos. Tem um podcast do nosso programa Prosa de Trabalho, do MPT de janeiro, que fala da saúde mental, fala desse adoecimento mental, que hoje é a 3ª maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, e também uma reportagem, uma roda de conversa do programa Trabalho Legal, do MPT também, de fevereiro de 2025, trazendo também mais alguns aspectos complementares. Outros podcasts e vídeos, é um programa especial sobre burnout, como doença relacionada ao trabalho, que foi produzido pelo Sindicato dos Servidores do MP do Rio Grande do Sul. Tem uma participação minha também nesse programa. Tem uma entrevista muito bacana com o médico do trabalho, Fernando Akio, no programa Proteção Tendências, também de fevereiro, em que ele fala dessa nova normativa do Ministério do Trabalho, mas traz vários insights muito interessantes para pensar realmente em prevenção. E este podcast do G1, que trata da crise mental, o impacto no trabalho. Então, um podcast também muito interessante, também com a participação de uma médica da saúde do trabalhador, falando, né, desses aspectos relacionados, uma psicoterapeuta, né, relacionados ao ambiente de trabalho e a necessidade dessa prevenção no ambiente de trabalho, e tudo isso concluindo, né, como um grande convite para que estejamos todos juntos, todos imbuídos nesse mesmo propósito de assegurar ambientes de trabalho seguros e saudáveis, físicos e emocionalmente. Deixo esse site aqui, é o site também em que aquele primeiro vídeo que eu coloquei na abertura da nossa aula, ele foi produzido, tem outros sites aqui, e destaco aqui também a importância de que todos esses temas que envolvem o trabalho seguro, o trabalho saudável, o meio ambiente do trabalho, a prevenção, eles sejam também sempre disseminados por meio da educação, por meio das escolas. É preciso lembrar que a educação, ela tem que ser, ela é a preparação para o trabalho, mas nunca para qualquer trabalho. A gente precisa preparar para o trabalho decente, seguro e saudável. E é nesse contexto que surgem também as nossas revistinhas em quadrinhos para divulgação nas escolas. Fica com uma dica de leitura para vocês, servidores, servidoras, membros do MP brasileiro, também para fazer junto com seus filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, e difundir nas escolas das suas comunidades. Muito obrigada pela atenção, e eu fico à disposição por meio desses contatos.